João, cá estamos para mais uma edição do Visto Assim, numa semana em que ficámos a saber que somos mais do que achávamos. É por aí que vamos começar o nosso Visto daqui, pelo aumento da população portuguesa. Somos mais de 11 milhões, quase 11 milhões e meio. Pela revelação, que éramos mais do que calculávamos. Na segunda-feira o INE publica uma nota metodológica bastante esclarecedora, acho um bom princípio. Aliás, acho que se deve saudar o INE pela iniciativa de ter feito, suponho eu, sem grande pressão política, esta revisão. E fica na questão, que eu também me coloco e não tenho conhecimentos técnicos para responder, se era possível ter feito esta revisão mais cedo. Porque, no fundo, os mecanismos que levaram o INE a suspeitar da correção dos dados já se verificavam pelo menos desde 2022. E aquilo que agora o INE diz que vai ter que fazer para nos permitir saber se estamos a gerir com os dados certos, os principais dados, quer do emprego, quer do PIB, só vamos ter em 2027. Eu sei que são operações complexas. Esta nota metodológica o que diz basicamente é que no passado o INE usava os censos e os inquéritos ao emprego e agora usa a informação administrativa do Ministério da Educação, da Saúde, do Trabalho e Segurança Social, vai à base de dados do cartão de cidadão, a AIMA não contava no fundo, para a contabilização ou estimativa da população. Portanto, havia erros metodológicos já suficientemente graves que o INE corrigiu sozinho. Portanto, vamos ver. Mas não foi a única má notícia de que tivemos sobre medições, porque no mesmo dia em que sabemos que isto vai conduzir certamente a uma redução do PIB per capita, é natural que o PIB como um todo suba, mas vai subir menos do que cresceu a população, portanto vamos ter uma redução do PIB per capita, isso vai-nos trazer ainda mais para baixo na tabela do bem-estar da Europa, e houve mais dois relatórios que saíram esta semana também, que também são muito preocupantes. Um do Business Roundtable Portugal, que em vez de olhar só para os últimos 4 anos, como fez o INE, e fazer aquela correção dos números, olha para os últimos 20 anos e constata que houve 1,5 milhão de portugueses que saíram de Portugal nesses 20 anos. Alguns terão voltado, outros não terão voltado. Muitos deles são qualificados. Não há detalhe, por exemplo, no INE sobre isso. Era importante que houvesse, porque estamos certamente a desperdiçar muito e muito talento, muita capacidade produtiva, muita capacidade de natalidade, e uma base fiscal importantíssima, portanto, gente que é educada aqui, em que o país investiu e que vai ajudar lá fora. E diz também que a maior parte dos empregos criados nestes 20 anos, uma grandíssima parte, quase 80%, são empregos de salário mínimo ou perto de salário mínimo, que joga com aquilo que discutimos aqui há 15 dias sobre a mediana e o salário mínimo estarem cada vez mais perto. É por causa disso, temos cada vez mais pessoas a ganhar o salário mínimo, são cerca de 1/3 da população ativa. E finalmente saiu também, já no dia 18, a edição deste ano do Índice de Competitividade do IMD na Suíça, que é talvez dos índices de competitividade mais respeitados no mundo, são 300 e não sei quantos critérios. Em Portugal cai mais 3 lugares e está em 40º. Dizem vocês, mas há poucos anos estávamos em 42º ou 43º. Nos anos da Troika. Nos anos da Troika só. Sempre estivemos acima do 40. No ano 2000 estávamos em 28º. Então, o que eu quero dizer com isto é, os governantes, se quiserem a irresponsabilidade de ignorar estes sinais todos, da redução, da estagnação do PIB per capita, da sua redução, da perda de competitividade, da imigração em massa, sobretudo dos qualificados, se quiserem continuar irresponsáveis, façam-no. Mas depois não se venham queixar que há extremos no espectro político que sobem ou que os problemas não são resolvidos. Desculpem lá, para a irresponsabilidade já chega e acho que era a altura dos governantes olharem para isto a sério, porque ainda falta aquilo que tantas vezes temos falado aqui, que é o impacto tecnológico que também vai afetar a competitividade da economia portuguesa. Esta atualização dos números da população mostram que o Governo fez bem em definir este como um tema prioritário da governação. Sim, suponho que se fiou mais naquilo que eram as observações empíricas do que eram os dados do INE. E agora estar a governar com dados errados, estar durante anos a ouvir a narrativa de que há uma convergência com a União Europeia, que foi durante muitos anos a narrativa de António Costa, mas também já deste governo, é bom que isso deixe de ser consolo, seja para quem for. Porque já na altura era uma convergência baseada na estagnação da Alemanha, da Itália, da França, das grandes economias europeias, faziam com que a Europa como um todo crescesse pouco e nós crescêssemos um bocadinho mais em termos de crescimento per capita. Isto agora vai ser pior. Portanto, os problemas que tantas vezes aqui temos falado são estes. Portanto, está tudo bem, não se preocupem em reformar, que está tudo bem.
Esta semana também ficámos a saber que a PSU afinal foi aprovada, na semana passada já, foi aprovada com os votos do Partido Socialista. Portanto, temos aqui um novo parceiro da coligação que governa o país. É um parceiro assim um bocadinho a contragosto. Foi contratado na véspera para ver se viabilizava, conseguiu que as regras do chamado atividades de solidariedade, aquelas 15 horas por semana, que os beneficiários da prestação social única podem ter que fazer, fosse suavizada e excluísse os estudantes oncológicos e outras pessoas com deficiências graves, muito bem. Conseguiu também que se excluísse o canal de denúncias, mas eu aí também não percebo muito bem, porque o canal de denúncias foi considerado uma bufaria e uma perseguição social. Mas o PS tem um canal de denúncias interno. Aliás, José Luís Carneiro, quando foi reeleito em fevereiro, na moção estratégica, tinha lá o Conselho de Ética para os militantes e para os eleitos pelo PS e incluía um canal interno. Internamente já não é bufaria, cá fora é. Isto faz-me a maior das confusões e faz-me sobretudo confusão de que o argumento usado, por isso é que eu digo que é um parceiro mais ou menos a contragosto, é pois isto está no PRR, nós negociamos, vamos ter que aprovar isto. Diga, uma boa medida, simplifica, racionaliza, até de alguma maneira dignifica a prestação social. Mas esta PSU que foi aprovada é a PSU do PS, não é? Genericamente é. Aliás, o que estava lá inicialmente do governo, não sei se mudou muita coisa relativamente àquilo que estava negociado para o PRR. E, portanto, basicamente o que dizem é se nós não aprovarmos isso, não recebemos 620 milhões de euros. E, mais uma vez aqui, portanto, a pergunta é nós só fazemos reformas quando há pressão externa? Quando alguém nos diz, ou com um cheque ou com outra coisa qualquer, que se não fizermos algo mal nos acontece. Mas não percebo, francamente, esta forma de governar que exige que as evidências nos assaltem, se atirem ao pescoço antes de fazermos alguma coisa. Pelo menos já percebemos que com os incentivos certos conseguimos fazer mudanças. Ora bem, arranjemos nós próprios, não precisamos dos incentivos que os outros nos dão. Vamos ouvir isto lá e falar do Reino Unido e de uma figura que se está a posicionar como o mais provável no futuro primeiro-ministro. Praticamente certo, porque as candidaturas concorrentes podem aparecer até dia 15 de julho. É praticamente certo que não haverá mais ninguém. Portanto, Andrew Burnham será o 7º primeiro-ministro inglês nos últimos 10 anos, portanto, provando que há instabilidade política no Reino Unido e que ela também não é exclusiva do Partido Conservador, porque neste caso Keir Starmer sai ao fim de menos de 2 anos de ter sido eleito com uma das maiorias mais expressivas de sempre no Partido Trabalhista. E depois, o motivo direto foi a debacle nas eleições locais que discutimos aqui no princípio de maio, mas houve vários outros problemas que tiveram a ver. A nomeação de Peter Mandelson para embaixador em Washington e depois ele que se viu envolvido no escândalo do Jeffrey Epstein não ajudou absolutamente nada. E, sobretudo, desde o princípio que Keir Starmer se mostrou receoso, temeroso, com falta de coragem política, com falta de visão e não aproveitou aquela extraordinária maioria para mudar o país. Vem Andrew Burnham. Também tinha vários casos, Keir Starmer, que o estavam a atormentar, a questão do Andrew Epstein e... O Jeffrey Epstein, sim. Jeffrey Epstein. Sim, mas não diretamente a ele, pessoas que o rodearam. A seguir às eleições locais saíram 7 ministros, não estou em erro, e portanto a pressão era cada vez maior, dos backbenchers também na Casa dos Comuns cada vez maior. Andrew Burnham não tem algum destes feitos, de facto, um homem combativo, com muito maior capacidade de comunicação, muito mais carisma, é experiente, teve 16 anos na Câmara dos Comuns e penso que 9 anos como Presidente da Câmara de Manchester. É alguém curiosamente, por acaso, isso achei graça quando descobri, o primeiro licenciado em Literatura e Língua Inglesa a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro. Portanto, foge às qualificações normais, embora tenha estado em Cambridge, no Fitzwilliam College, um colégio de Cambridge bastante conhecido por estes aspectos da literatura. Agora, tem-se mostrado particularmente vago naquilo que quer fazer. Parece que não estava preparado para que isto lhe caísse no colo. Quando ele fez tudo para voltar a ser deputado e porque a Inglaterra é preciso ser deputado para ser Primeiro-Ministro. Fez tudo para isso, parece que não está preparado e tem uma enorme dificuldade em desagradar. Portanto, não gostei particularmente de algumas das coisas que foi dizendo e desdizendo só para não ser popular. Portanto, diz um bocadinho o que interessa dependendo da audiência com quem está. Portanto, vamos ver, esta semana que vem há um discurso importante sobre a economia, pode ser que fique claro o que quer fazer, e esta altura das transições, são alturas de dizer as coisas claras aos eleitores, aos cidadãos, e de fazer algumas escolhas difíceis. A primeira das quais é quem é que vai ser o Ministro das Finanças. Porque o Wes Streeting, o Ministro da Saúde, que se demitiu e era um dos concorrentes possíveis, e já não vai avançar. Sim, já não vai avançar, apoia Andrew Burnham, e portanto, não sei se fez parte de alguma negociação ser Ministro das Finanças, porque a alternativa é que seja Ed Miliband,
o Ed Vermelho, como costumam dizer, um dos representantes da ala mais à esquerda do Partido Trabalhista e alguém que matou Abel para chegar a Primeiro-Ministro, concorreu contra o seu próprio irmão David, na altura em 2010, e portanto, essa parte do currículo também ninguém lhe tira. Essa escolha, vou escrever o discurso, penso que é na quarta-feira, e vou querer ver a escolha para Ministro das Finanças. Vamos levantar-nos para o mal visto e é inevitável falarmos daquilo que aconteceu na Venezuela esta semana, na quarta-feira, 2 sismos muito próximos, quase simultâneos, que devastaram o país e que merecem também aqui uma nota. O que é que se pode dizer, Diogo, perante esta tragédia? Lamentar os milhares de mortos, os milhares de feridos já confirmados, esperar que os dos 50 mil ainda desaparecidos consigam ser resgatados, embora hoje já seja o 5º dia, a altura em que normalmente nestas operações de resgate se passa a chamar recuperação de corpos e não propriamente já de salvamento. Há casos vários de pessoas resgatadas ao fim de 7, 8, 9 dias, mas é muito, muito raro, isso tem que ser dito. Em especial, obviamente, os 53 portugueses que perderam a vida nesta tragédia e os 83 desaparecidos que ainda podemos ter alguma esperança. Lamentar isto profundamente, 2 sismos de grande magnitude no intervalo de 39 segundos, foi realmente uma coisa nunca vista e dos maiores que a Venezuela teve desde há 120 ou 130 anos. E saudar a reação da comunidade internacional, quer da União Europeia, que foi rápida, agora ouvimos na peça 15 países que já enviaram material e ajuda. Portugal também o fez, 2 aviões, 23 toneladas muito rapidamente, 23 toneladas de material do mais variado tipo, geradores, tendas, água potável, etc. E 64 operacionais, desde sapadores, a proteção civil, a pessoal médico, do INEM e de equipas de resgate. Portanto, lamentar e esperar que esta situação se resolva o mais rapidamente possível e que se dá alguma coisa positiva se possa dizer sobre isto, que talvez isto possa unir a nação venezuelana um pouco mais, nesta altura de dor. Temos outro tópico aqui no Mal Visto, que é Espanha. É quase uma rubrica já comum aqui do nosso... É verdade, parece uma reflexão, mas eu não percebo. Como isto é relativamente pouco tratado na imprensa portuguesa, temos aqui à vossa esquerda do ecrã o José Luís Ábalos, que era Ministro dos Transportes, e aqui o Sr. Coldo Garcia. Na segunda-feira, o Tribunal Supremo de Espanha condenou José Luís Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisão, 24 anos e 3 meses, e a senhora 19 anos e 8 meses de prisão, e ainda um terceiro elemento, o empresário que era supostamente o corruptor ativo, isto tem a ver com o esquema das máscaras que já aqui falámos várias vezes, o corruptor ativo, mas que se tornou arrependido e ajudou a justiça, levou 4 anos e meio de pena suspensa. Com estas sentenças, o famoso gangue do Peugeot, que acho que também já descrevemos aqui, que foi o Peugeot 407 branco que andou a percorrer a Espanha na altura para Pedro Sánchez voltar a ganhar o poder dentro do Partido Socialista Operário Espanhol, era constituído o gangue do Peugeot por Coldo, que era motorista na altura, Rosílio Ábalos, Santos Serdán, que está em prisão preventiva, portanto os senhores vão para a prisão efetiva, Santos Serdán está em prisão preventiva para muitos dos casos que também já aqui falámos, incluindo aquele caso absolutamente extraordinário da Leira Dias, a canalizadora, que escrevemos aqui as operações que ela fazia para pressionar e ameaçar jornalistas e juízes para não incomodarem o governo. Portanto, o único que ainda está solto, digamos assim, é Pedro Sánchez. Só que esta semana no Parlamento espanhol foi aprovada uma resolução para que ele se demita. O partido catalão Junts per Catalunya, do Carles Puigdemont, deixou de apoiar, diz que isto já ultrapassou todas as medidas e em duas resoluções, uma sobre moção de confiança e outra sobre demissão, Pedro Sánchez perdeu. É preciso dizer, está na hora deste senhor ir embora, porque por muito que a esquerda o queira eleger como o símbolo da coragem máxima e o novo Churchill, este senhor está a mais, tem que se ir embora. No Bem Visto temos a classificação de Portugal, mas também a de Cabo Verde para os 16avos de final do Mundial. É verdade, eu escolhi Portugal e Cabo Verde, também podia falar do Brasil. Os 3 países lusófonos que chegaram ao Campeonato do Mundo apuraram-se todos para a fase a eliminar. Portugal fê-lo, enfim, sem brilho, mas com mérito. E, portanto, lá à meia-noite de quinta-feira, dia 2, lá estaremos a ver em Toronto o jogo contra a Croácia. Digo apenas, ainda bem que se qualificaram, o campeonato começa agora. Aparentemente ficámos do lado mais fácil, não é? Mas o próximo jogo não vai ser fácil. Não sei, logo a seguir à Croácia provavelmente apanharemos a Espanha. Mas aqui temos o Brasil, a Argentina, não é? Esses estão do outro lado. Mas rapidamente penso que logo nos quartos voltam a cruzar-se as chaves e, portanto, a Argentina
voltar a jogar, como podemos voltar a jogar com a Colômbia, por exemplo. Cabo Verde é uma história muito mais interessante porque realmente a alegria deste povo, a alegria desta equipa que deu do país que é o mais pequeno em território, o mais pequeno em população de todos os que estavam no Campeonato do Mundo, estou a mentir, por acaso o Curaçao tinha menos, mas dos que se apuraram, o país mais pequeno com menos população, tem uma diáspora grande, mas só tem cerca de 500 mil de habitantes nas 10 ilhas do arquipélago, apurou-se. E é uma alegria ver não só as imagens do que se passa nas várias cidades de Cabo Verde, como ver a alegria destes jogadores depois de estar a ver no telemóvel à espera do jogo, o fim do jogo entre a Espanha e o Uruguai, para ver se a Espanha mantinha a vantagem. Essa alegria é absolutamente vantagem. Portanto, força Cabo Verde no pódio. Eu espero não ter assassinado o crioulo. Vamos continuar com o Nunca Visto e com a Biblioteca Manifesto. É verdade, nunca visto, porque normalmente associam-se estrelas pop a futilidade e superficialidade. Dua Lipa não. Dua Lipa, embora nunca tenha frequentado o ensino superior, ela nasceu em Londres, é de origem kosovar, os pais eram kosovares de etnia albanesa. Sempre foi uma leitora ávida, conhecedora da literatura, de tal maneira que no seu podcast do Services 95 debate com figuras literárias e debate de igual para igual. E penso que ontem inaugurou a Biblioteca Manifesto na nova ala da Livraria Lelo, uma ala desenhada por Álvaro Cisa Vieira. Isto é muito importante porque esta Biblioteca Manifesto reúne 100 livros que foram ou proibidos, ou censurados, ou que mostram a capacidade de resistir aos poderosos. Portanto, Dua Lipa merece estar no bem visto. Não é a única. Há cursos sobre letras literariamente relevantes da Taylor Swift, há recomendações da Florence Welch, da Florence and the Machine, recomendações literárias de leitura também são um sucesso, e é mesmo dos BTS, a banda de K-pop, de boys band de K-pop, um deles, o RM, parece que tem um QI elevadíssimo e faz recomendações literárias. Descobri também que, para quem não sabe, BTS quer dizer escuteiros à prova de bola. Também não sabia. Também não sabia. Robin Hood, não já viste? É verdade, é um filme que não é para todos, não é um filme para pipocas. Queríamos ter falado isso a semana passada, porque tinha acabado de estrear na sexta. Entretanto, já sabemos que o primeiro fim de semana correu mal. É verdade que veio no mesmo fim de semana do Toy Story 5, portanto, tinha concorrência de peso. Correu mal na bilheteira, porque é um filme muito divisivo. Há quem o chame deliberadamente lento, deprimente, pretencioso. Mas eu olho para este trailer e vejo uma fotografia absolutamente extraordinária. Vejo uma capacidade de representar aquela crueza medieval que é rara, e vejo sobretudo a coragem de desconstruir um mito. Porque basicamente o que o filme trata é leito de morte de Robin Hood. Ele reconhece que fez muita coisa mal na vida, que não foi nenhum herói, era basicamente um bandido e um assassino, e que não roubava aos ricos para dar aos pobres, roubava aos cobradores de impostos, essa parte até podia achar graça, para se enriquecer a si próprio, para o seu ganho próprio. Mas acaba por ser um filme de redenção também, porque ao fim da vida voltou a pensar em todas as suas virtudes e defeitos num mosteiro para onde foi parar. Não sei, eu fiquei com vontade de ver, depois dir-me-ão se gostaram. Vamos a ver as eleições distritais do Chega. É verdade, este fim de semana e no próximo vão haver eleições para os órgãos distritais do Chega. Isto para já são coisas bastante internas, mas podem ter influência no que se vai passar no Congresso do Chega para o último trimestre de 2026. Porque das 11 distritais que hoje votaram, estavam em causa distritais que elegerão possivelmente algo como 500, 530 delegados para o Congresso do final do ano, e sendo que o Congresso tem 1000 delegados, 750 eleitos para estas distritais e 250 para a inerência. Portanto, há aqui maiorias. E o que é que se está a passar? Há listas alinhadas com várias fações, dizem ambas que são alinhadas com a direção, mas não, se fossem ambas alinhadas com a direção não haveria mais que nenhuma. Muitas delas perto de Bruno Nunes, outras perto de Pedro Pinto, e dizem-me que, à entrada do estúdio, que em Lisboa e Setúbal é muito provável que Bruno Nunes tenha ganho. Bruno Nunes, como se sabe, já teve algumas desavenças com André Ventura. Ele foi cabeça de lista em Setúbal durante algumas vezes, e uma vez já foi em 7º lugar de Lisboa, que antes do grupo parlamentar do Chega a crescer não era evidente que fosse elegível. Portanto, tem razões de queixa, se quisermos. Portanto, eu não estou a dizer que vai haver uma luta pela liderança do Chega já neste Congresso, mas que estão a posicionar peças, estão. E vai ser interessante observar. Vamos a ver. Para a semana, se calhar, já temos aqui algumas novidades. Obrigado, João. Até para a semana. Muito obrigado, eu.